Fala, fiel torcida! É com muito entusiasmo que estamos aqui hoje para compartilhar uma notícia que pode abalar as estruturas do Corinthians. Preparem-se, pois a bomba chegou. Matheus Pereira, ex-cruzeiro e destaque no futebol europeu, disse sim à proposta do Timão. Isso mesmo, galera! A negociação avançou como um foguete e a expectativa é de que ele vista a camisa alvinegra em breve. O que isso significa para o nosso amado Corinthians? Vamos juntos explorar os desdobramentos dessa situação, porque a Fiel merece saber tudo. Neste momento, em que o Corinthians busca se fortalecer em diferentes frentes, a chegada de Matheus Pereira pode ser a peça-chave que o técnico estava buscando. O jogador, que se destacou no Cruzeiro antes de brilhar na Europa, traz consigo uma bagagem de experiência e talento que pode fazer a diferença em campo. Afinal, a equipe tem enfrentado desafios na tabela e a torcida anseia por conquistas. A euforia e a esperança são palpáveis, mas também há uma dose de ansiedade. Estamos falando de um jogador que já mostrou seu valor em diferentes ligas, e agora ele pode ser o novo craque da Fiel. Como será que a torcida reagiu a essa notícia? A emoção é intensa. As redes sociais pegaram fogo. Os torcedores estão divididos entre a esperança de um novo ídolo e a dúvida sobre como ele se encaixará no esquema do clube. Muitos já lembram do impacto de outras contratações que mudaram o rumo da equipe, como as chegadas de jogadores que se tornaram lendas no Corinthians. Mas, agora, a pergunta que fica é: Matheus Pereira será um novo protagonista nessa história? Ele terá que mostrar seu valor em um clube com a tradição e a pressão que o Corinthians carrega. E não para por aí! Neste vídeo, vamos explorar não apenas a notícia da contratação, mas também o contexto tático, o impacto no mercado e uma análise comparativa com contratações históricas do Corinthians. Cada um desses ângulos nos dará uma perspectiva única sobre o que essa negociação pode significar para o futuro do Timão e, claro, para a Fiel. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos juntos nessa jornada. O que vocês acham, Fiel? Matheus Pereira pode ser o jogador que vai mudar o rumo da nossa temporada? Deixem suas opiniões nos comentários. Agora que a Fiel já sabe da grande novidade, vamos mergulhar mais profundamente no aspecto tático dessa contratação. Como Matheus Pereira pode se encaixar no esquema do nosso Corinthians? Essa é uma pergunta que não sai da cabeça dos torcedores, e sinceramente, é a parte mais emocionante dessa negociação. Matheus Pereira é um jogador versátil. Ele pode atuar tanto como ponta quanto como meia, e isso é uma qualidade que pode ser extremamente valiosa. O Corinthians, historicamente, sempre teve um estilo de jogo que valoriza a intensidade e a movimentação. Com a chegada do Matheus, podemos esperar uma dinâmica diferente no ataque. Imaginem só, a velocidade dele pelas laterais, somada ao talento para criar jogadas. Pode ser a combinação perfeita para abrir espaços na defesa adversária. Além disso, a presença de um jogador como Matheus Pereira pode libertar outros atletas do elenco. Pensem no nosso centroavante, por exemplo. Se Matheus conseguir atrair a marcação para si, isso pode resultar em mais oportunidades de gol para os nossos atacantes. É um jogo de xadrez, onde cada movimento deve ser bem pensado. A estratégia do técnico também terá que se adaptar para potencializar as habilidades do novo reforço. A dinâmica de jogo do Corinthians pode ganhar uma nova cara. Não estamos apenas falando de uma contratação, mas de uma reestruturação tática que pode impactar o desempenho em campo. A torcida já está ansiosa para ver como Matheus vai se comportar durante os treinos e, principalmente, nos jogos. A expectativa é que ele não apenas se encaixe, mas que se torne um dos pilares dessa nova fase. É claro que não podemos nos esquecer que a pressão em um clube do tamanho do Corinthians é imensa. Matheus terá que lidar com as cobranças da Fiel e a responsabilidade de representar um dos maiores clubes do Brasil. A história do Timão é recheada de grandes jogadores que deixaram sua marca, e a torcida espera que ele possa seguir esse caminho. A pergunta que não quer calar é: ele vai conseguir superar as expectativas? E a torcida, como está reagindo a tudo isso? Nas arquibancadas virtuais, o clima é de esperança. Muitos acreditam que a chegada de Matheus Pereira pode ser a chave para o Corinthians voltar a brigar por títulos.
Vamos continuar acompanhando essa saga e ver como essa história se desenrola. Deixem suas opiniões nos comentários. O que vocês acham que Matheus pode trazer para o nosso timão? Agora, vamos analisar o impacto financeiro que a contratação de Matheus Pereira pode ter para o Corinthians, especialmente à luz do que discutimos sobre seu encaixe tático no time. O sucesso em campo pode ser um divisor de águas não apenas para a performance do elenco, mas também para as finanças do clube. Estamos falando de um clube que, assim como muitos outros, enfrenta desafios econômicos e precisa ser estratégico em suas contratações. A chegada de um jogador com potencial de destaque traz tanto expectativas de retorno quanto riscos financeiros. Primeiramente, é fundamental considerar o investimento que o Corinthians estará fazendo. Um jogador do calibre de Matheus Pereira certamente não vem barato. Há questões de salário e, se houver uma cláusula de transferência, isso pode impactar ainda mais o orçamento. Contudo, a expectativa é que essa contratação não seja apenas um custo, mas um investimento que retorne ao clube em forma de vitórias e, consequentemente, em aumento de arrecadação. Quando o time se destaca em campo, as bilheteiras ficam cheias, as vendas de camisas aumentam e a visibilidade em meio à mídia cresce. Matheus Pereira, se desempenhar bem, pode se tornar um grande ícone da torcida, gerando um marketing positivo que beneficia o clube em várias frentes. A história do Corinthians é repleta de jogadores que, ao se destacarem, não apenas contribuíram com gols e assistências, mas também se tornaram símbolos que atraem novos torcedores e patrocinadores. Entretanto, a pressão financeira é real. O Corinthians precisa ter um planejamento sólido para garantir que essa e outras contratações não comprometam a saúde financeira do clube. O que se espera é que a diretoria esteja ciente disso e tenha um projeto a longo prazo em mente. Se a contratação de Matheus Pereira resultar em sucesso dentro de campo, o retorno financeiro pode ser gigantesco. Além disso, a conexão entre o desempenho em campo e a saúde financeira do clube é clara. A presença de um jogador promissor, como Matheus, pode reacender a chama da esperança entre a fiel, fazendo com que a torcida compareça em peso aos jogos. Isso, por sua vez, gera mais receita e aumenta a força da marca Corinthians. O engajamento da torcida é fundamental, e a presença de Matheus Pereira pode ser o combustível que a fiel precisa para lotar a arena. Portanto, a contratação de Matheus Pereira não é apenas um assunto de campo, mas também um tema que envolve números, planejamento e o futuro financeiro do clube. E é isso que torna a situação ainda mais intrigante. Como vocês estão vendo essa questão, torcedores? O que acham que deve ser feito para garantir que essa contratação não se transforme em um peso? Deixem suas opiniões nos comentários. Chegamos ao quarto capítulo, e agora é hora de fazer uma análise histórica. Vamos focar na contratação de Matheus Pereira e o que ele pode representar para a história do Corinthians. Essa é uma questão que todos os torcedores devem se fazer. O Timão já teve em seu elenco jogadores que se tornaram verdadeiros ídolos. Desde a era de Ronaldo Fenômeno até nossos queridos campeões, como Chicão e Danilo. Cada contratação traz um peso especial, e um jogador se torna inesquecível não apenas pelos gols, mas pela identificação que cria com a torcida. Matheus Pereira, se conseguir mostrar seu valor, pode se tornar esse tipo de jogador. Ele tem a chance de entrar para a história do Timão e, quem sabe, ser lembrado como um dos grandes da posição. Sua experiência em outros clubes, especialmente no Cruzeiro, onde conquistou a torcida com garra e habilidade, pode ser uma vantagem no Corinthians. A pressão de jogar em um clube como o Corinthians é significativa. A torcida espera empenho, garra e, claro, resultados. Se Matheus corresponder a essas expectativas, ele pode não apenas se tornar um ícone, mas também criar uma conexão emocional com a fiel. O Corinthians é um clube de apaixonados, e cada jogador que entra em campo carrega essa tradição. Vamos lembrar de exemplos marcantes. Ronaldo Fenômeno chegou em um momento crucial e transformou o Timão em um gigante. Jorge Henrique, que se tornou herói na Libertadores de 2012, é outro exemplo de como um jogador pode mudar a história do clube. É esse tipo de legado que Matheus Pereira pode estar buscando ao decidir se juntar ao nosso amado Corinthians. Neste momento, a expectativa é alta. A fiel sabe que, com grandes responsabilidades, vêm grandes oportunidades.
A pergunta que fica é: será que Matheus Pereira conseguirá deixar sua marca na história do Timão? O que vocês acham, torcedores? Vamos comentar sobre essa possibilidade e trocar ideias sobre outros nomes que poderiam seguir esse caminho. Chegamos ao último capítulo, e é hora de integrar tudo o que discutimos até agora. A contratação de Matheus Pereira pode ser um divisor de águas para o Corinthians. Analisamos a situação do jogador e a qualidade que ele pode trazer ao time, as implicações financeiras dessa negociação, e como ele se encaixa no histórico de contratações que marcaram a história do clube. Neste momento, a Fiel está em um misto de ansiedade e esperança. A expectativa é que Matheus Pereira não apenas complete o elenco, mas que se transforme em um verdadeiro protagonista. O que todos queremos é ver o Timão brigando por títulos, e a chegada de um jogador talentoso pode ser o primeiro passo nesse caminho. Além disso, a adaptação de Matheus ao estilo de jogo do Corinthians e a sua relação com os torcedores será crucial. A Fiel é conhecida por apoiar os jogadores, mas também é exigente. A resposta a essa pressão pode ser um fator determinante para o sucesso da empreitada. O importante é que, ao vestir a camisa alvinegra, Matheus sinta a força da torcida e a honra de representar um clube tão grandioso. O futuro é incerto, mas a esperança é o que nos move. Agora, queremos saber de vocês. Como vocês acham que será essa nova fase do Corinthians com Matheus Pereira? Será que ele encontrará seu espaço e se tornará um ícone? Acreditamos que, com o apoio da Fiel, Matheus pode não apenas brilhar em campo, mas também deixar um legado que será lembrado por gerações. Não esqueçam de deixar suas opiniões nos comentários e de se inscrever no canal. O Timão sempre precisa da força da Fiel, e juntos, vamos acompanhar tudo o que está por vir. Essa é a nossa história, e ela continua a ser escrita com paixão e emoção. Preparem-se, porque a explosão de emoções está apenas começando, e Matheus Pereira pode ser o nome que vai ecoar nas arquibancadas da Arena Corinthians. Vamos juntos, Fiel!